Em nome do Sr. Reitor da Universidade de Lisboa, aqui representado pelo Sr. Vice-Reitor, professor António Feijó, vou dar início a esta sessão de abertura do ano académico no ICS. O professor António Feijó terá a ocasião de nos dirigir a todos e ao Instituto breves palavras no decorrer desta sessão. Sr. Vice-Reitor, caros colegas diretores e dirigentes de outros institutos e faculdades, caras e caros colegas, amigas e amigos, bem-vindos a esta sessão de abertura do ano académico do ICS. Desde há 7 anos que o ICS promove a Conferência Adérito Cedas Nunes no quadro de abertura do ano académico e pelo 3º ano consecutivo damos-lhe um lugar de relevo nesta sessão ao nosso programa de estudos pós-graduados, uma escola doutoral em construção, com a presença e a intervenção de um representante dos nossos doutorandos. Antes da intervenção do nosso distinto convidado, o professor Stefan Collini, cuja presença desde já agradeço e que será apresentado pelo nosso colega Rui Ramos, teremos a intervenção de Carlos Faísca, doutorando do Programa Interuniversitário em História. Seguir-se-á a intervenção de José Luís Cardoso, presidente da Comissão de Estudos Pós-Graduados, e esta primeira parte da sessão será encerrada pelo Sr. Vice-Reitor, professor António Feijó. Cabe-me dirigir-vos umas breves palavras sobre as atividades que vão marcar este ano académico e o contexto em que terá lugar. É um truísmo dizer que estamos num tempo de crise, mas não o é acentuar que as ciências sociais têm um papel fundamental na identificação dos antecedentes desta crise, no mapeamento dos seus significados e das suas consequências que se irão prolongar por muitos anos. A crise que estamos a viver não é apenas financeira ou económica, é cultural e identitária, não se limita a Portugal ou aos chamados países do Sul, uma reificação e essencialização sem qualquer sentido. Esta crise é europeia e reveste dimensões globais. No nosso país, o tecido social está a desfazer-se em aspectos fundamentais, em aspectos básicos, de que apenas nos daremos conta dentro de alguns anos. Há sinais disso, há sinais muito concretos no domínio que diretamente nos diz respeito, como a significativa redução de candidatos ao ensino superior, a redução do investimento nas universidades e a redução do número de professores universitários, mais de 1000 nos 3 últimos anos. O ICS é uma instituição de ensino pós-graduado e também neste domínio tem havido no país uma redução de candidatos, o que felizmente não tem sucedido no nosso Instituto. A procura tem subido de forma sistemática desde 2008, como tem subido o número de teses concluídas. Podemos congratular-nos com estes resultados, mas não podemos esquecer que o nosso êxito depende da envolvente e pode reverter-se se não houver um esforço persistente e redobrado no caminho da qualidade que temos trilhado e que tem sido reconhecido. Mas o ICS é uma instituição de investigação onde o ensino decorre dessa sua vocação principal. Ora, também neste domínio, no domínio da investigação, se anuncia um cenário cujos contornos, ainda que mal definidos, não deixam lugar à esperança. A nova política para a ciência parece assentar numa estratégia que não consegue conciliar investimento nas pessoas e na sua excelência e investimento na excelência das instituições. Há investigadores excelentes apenas em ambientes institucionais excelentes. Equacionar o problema do financiamento da ciência em Portugal num contexto de crise como uma opção entre financiar pessoas ou financiar instituições, todos estaremos de acordo que não faz sentido.
Também não faz sentido colocar a economia contra a ciência ou a ciência ao serviço da economia, como agora, mais uma vez, se pretende fazer. Como não faz sentido também pensar que há uma ciência que serve a economia e a inovação tecnológica e outra que não serve para nada. A ciência tem um fim em si mesma. Alguma dela pode servir a inovação tecnológica e outra a inovação social, mas porque é boa ciência e não porque é qualquer coisa formatada para eventualmente produzir tecnologia e desenvolvimento económico. Tal não significa que os cientistas ou as instituições científicas não devam inscrever no seu ethos um compromisso de responsabilidade social, que está para além do dever de retribuir o investimento da nossa sociedade no nosso trabalho. Esta dimensão ética e prática é tão importante na nossa concepção da investigação que a instituímos no ICS como um dos pilares do nosso desenho institucional. O ano académico que agora se inicia traz-nos desafios no domínio do financiamento e da organização institucional. Mas o maior desafio que temos pela frente é de natureza intelectual e decorre da necessidade de contribuirmos para o entendimento das mudanças societais que ocorrem num quadro de conflitos entre legados do tempo longo e rupturas decorrentes do caráter efêmero do tempo breve. Neste ambiente cinzento, tempestuoso e imprevisível, faz bem lembrar, aliás, faz sempre bem lembrar, as palavras de Diotima no final do simpósio de Platão. Diotima propõe uma reflexão sobre a equivalência entre ciência e beleza, que constitui um desafio à nossa própria reflexão sobre o significado do que é fazer ciência. Muito obrigado e um bom ano académico. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Carlos Faísca, sou doutorando em História Económica e bolseiro de um projeto de investigação aqui sediado no ICS. Coube-me este ano a honra de abrir, em nome dos estudantes do ICS, o ano académico 2013-2014, sendo precisamente nessa qualidade que me dirijo a todos vós. Esta breve exposição terá, como sujeito, a primeira pessoa do plural, porque a mesma reflete, antes de mais, a posição dominante entre os estudantes do ICS e não apenas a minha posição pessoal. É por esse motivo que farei algo raro na minha pessoa, que é ler uma comunicação. Mas achei que é preferível não correr o risco de me afastar, através da utilização de algum sinónimo de interpretação dúbia, do texto que foi acordado entre os estudantes. Antes de começar, gostaria só de dizer que este texto não foi combinado de forma alguma com o que foi agora expresso pelo Sr. Diretor Jorge Vala, mas acaba por ter alguns pontos de contacto. Um dos pilares fundamentais do ICS é a formação avançada, que se materializa nos 7 programas de doutoramento que o Instituto acolhe, assim como nos mais de 100 doutorandos que aqui realizam as suas investigações nas mais diversas disciplinas dentro das ciências sociais. Como creio que ser do conhecimento da grande maioria dos presentes, o passado recente caracterizou-se, não só no panorama nacional, como também no panorama do próprio ICS, pelo crescimento quer de programas doutorais, quer de doutorandos. As consequências foram, naturalmente, as mais óbvias. A investigação científica em ciências sociais avançou a um ritmo sem precedentes, enquanto, por outro lado, o próprio Instituto beneficiou das receitas crescentes em virtude das verbas que foi obtendo por parte da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que financiou a larga maioria dos doutoramentos aqui realizados e concluídos. No entanto, infelizmente, como também é conhecimento geral, a conjuntura mudou. Fruto de uma década de crise económica e financeira, progressivamente tem-se vindo a reduzir o número de bolsas atribuídas nas áreas das ciências sociais, verificando-se já este ano letivo uma acentuada redução. Segundo informações da própria FCT,
o corte na atribuição do número de bolsas será, em 2013, superior a 50% relativamente ao ano de 2012, que, por sua vez, já tinha sido também alvo de um corte significativo, embora de dimensões muito menores, em relação a 2011. Em simultâneo, os últimos anos foram também de aumento de propinas, que passaram a ser uma das principais fontes de financiamento das instituições de ensino superior, ao qual o ICS não constitui exceção. Se juntarmos a estes fatores a redução do número de bolsas atribuídas e o elevado montante das propinas, a baixa empregabilidade do doutorado em Ciências Sociais que, regra geral, não aspira mais do que uma nova bolsa, agora como pós-doutorado, está criado, na nossa opinião, o cenário perfeito para que, dentro de muito em breve, ocorra uma drástica alteração na formação avançada também aqui no ICS. Sem bolsa, perante propinas elevadas e sem quaisquer perspectivas realistas de continuar após o doutoramento em investigação científica, é expectável que os futuros interessados em se doutorar nesta casa rapidamente se vejam forçados a desistir ou nem sequer a inscrever-se. Ou, no limite, a abandonarem o país após a conclusão do segundo ciclo, desperdiçando-se assim uma parte do investimento do Estado, ou seja, dos contribuintes, na formação superior. Os atuais doutorandos do ICS compreendem perfeitamente, porque antes de tudo são cientistas sociais, o terrível momento económico por que passa Portugal, assim como as demais economias periféricas da Europa. Pelo que, perante a redução generalizada das mais diversas prestações sociais, ao nível da saúde, educação, pensões de sobrevivência, entre outras, não nos parece justo reclamar a manutenção ou mesmo o aumento do apoio à investigação científica e, neste caso concreto, do número de bolsas atribuídas. Podíamos, contudo, especular e questionar sobre o valor desta redução, numa perspectiva comparada quer com as outras ciências ou com outros aspectos da despesa pública estatal. Mas não será esse o sentido da nossa intervenção aqui hoje. Preocupado com o futuro da investigação em ciências sociais, às quais dedicamos o melhor período das nossas vidas, e do qual depende, em parte, o prosseguimento e a conclusão de doutoramentos, pensamos que é imperativo que se encontrem soluções alternativas. Estas, na nossa opinião, podem surgir em dois sentidos: ao nível do funcionamento interno dos programas doutorais e na relação do próprio ICS com a sociedade civil nacional e internacional. No que diz respeito ao plano interno, gostaríamos de deixar duas notas. Em primeiro lugar, perguntamos: por que não reformular os programas doutorais de forma a admitirem a frequência e a conclusão em regime de tempo parcial? Isto tornaria possível ao doutorando acumular a realização do doutoramento com outra atividade que lhe permita viver e financiar os seus estudos. Ora, se é verdade que os regulamentos internos dos diversos programas doutorais do ICS prevêem a frequência de doutorandos nestas condições, na prática, é uma tarefa quase impossível perante planos de trabalho desenhados para a sua frequência num regime de declaração exclusiva. Em segundo lugar, seria também bastante positivo uma redução do valor das propinas. Atualmente, o ICS cobra um montante elevado, considerando que se tratam de doutoramentos em ciências sociais, e que corresponde ao patamar máximo que a FCT financia. Contudo, de pouco servirá ao ICS manter este montante se o número de doutorados financiados pela FCT crescer, ao que tudo indica, de forma abrupta. Se até aqui este valor constituiu, e ainda bem, uma mais-valia para o ICS, perante o cenário que se adivinha, esta situação tornar-se-á numa desvantagem. Certamente que, numa conjuntura de asfixia geral das instituições de ensino superior, a competição entre estas irá aumentar, e com reflexos que se verificarão também na cobrança de propinas. Assim, queremos que é previsível que outras instituições portuguesas de prestígio procurem captar doutorandos das mais diversas formas, uma das quais será através da redução do valor das propinas e da criação de sistema de pagamentos faseados devidamente regulamentados. Já no plano externo, é de esperar que o ICS continue a procurar apoios a instituições privadas, como fundações, bancos, empresas, entre outras, que possam estar especialmente sensibilizados para a importância da investigação científica em ciências sociais. É, por exemplo, o que já acontece no PIUD, programa que atualmente frequento, no qual foram obtidas 2 bolsas através de parcerias com um banco e com uma fundação. Ainda assim, e reconhecendo a importância destas parcerias, gostaríamos de colocar a questão se estes agentes estão sensíveis ao tempo, por vezes lento, que demora a investigação em ciências sociais. Por outro lado, como serão salvaguardados eticamente os dados das nossas pesquisas e a independência das nossas conclusões?
O ICS, neste caso, beneficiaria em ter uma política institucional forte e bem definida, a partir da qual pode-se posicionar melhor nas relações com parceiros nacionais e internacionais. Também o aspecto da internacionalização sofre com a diminuição de apoios à mobilidade internacional e aos trabalhos de campo, mesmo entre aqueles que se encontram apoiados pela FCT. Quando a comunidade científica valoriza, de uma forma crescente, estudos de caráter comparativo, que não se restringem somente ao estudo de uma dinâmica meramente nacional, a situação transforma-se numa grande limitação, para não dizer retrocesso, para a investigação que podemos fazer. Como exemplo, posso referir que, no meu caso pessoal, estudar o negócio corticeiro português oitocentista sem compreender, pelo menos, o seu congénero espanhol não faz grande sentido. Certamente o mesmo se aplicará a muitos aspectos da antropologia, da sociologia, etc. Ora, por mais boa vontade que tenhamos, levar a cabo estes projetos pressupõe alguma disponibilidade financeira que não está de todo ao alcance da grande maioria daqueles que se propõem a fazer um doutoramento. Assim, o estabelecimento de parcerias com entidades internacionais, à semelhança do que já tem sido feito com algumas entidades nacionais, poderia ser uma forma de se contornar este problema. Seria ainda neste âmbito explorar a possibilidade de se criarem programas interuniversitários de âmbito internacional, o que seria ainda mais interessante. Certamente que a eventual criação deste tipo de programas abriria portas a uma maior integração dos doutorandos do ICS no sistema académico científico e laboral internacional, ajudando não só, por um lado, a cumprir a internacionalização, mas também criando novos diálogos científicos e, por último, abrindo possibilidades de colocação profissional pós-doutoral. Algumas destas propostas, que deixamos à vossa consideração, não são todas fáceis de atingir, assim como outras podem, à primeira vista, ser tidas como contrárias ou diminuidoras da atual excelência da Escola Doutoral do ICS. Aquilo a que apelamos é uma reflexão profunda, na qual gostaríamos de participar. Uma reflexão que pondere seriamente a diferença entre a continuação, a uma escala razoável, dos doutoramentos em ciências sociais e o seu eventual desaparecimento. Os doutorandos do ICS são, antes de tudo, pessoas que optaram por desenvolver a sua predileção pelas ciências sociais através de percursos profissionais avançados. Como tal, queremos fazer parte das soluções para quebrar este difícil nó górdio. Também pensando nas vindouras gerações de cientistas sociais que, desejamos, se constituam em condições de garantirem e de afirmarem a centralidade da investigação em ciências sociais na história futura de Portugal. Muito obrigado pela vossa atenção e espero que esta intervenção vos tenha sido de alguma forma útil. Professor Golini, thank you very much for being with us in this occasion to give the opening lecture of the academic here at the Institute of Social Sciences of the University of Lisbon. And my apology for switching now to Portuguese, this very nice language, as you have noticed, just to say a few welcoming words on behalf of the Graduate Studies Program of the Institute of Social Sciences. But thank you for coming. Senhor Vice-Reitor, caros colegas investigadores, caros estudantes e técnicos do ICS, são brevíssimas palavras de saudação, começando por agradecer ao Carlos Faísca a sua disponibilidade para apresentar, e foi certamente útil aquilo que ouvimos da sua parte, para apresentar nesta sessão o ponto de vista e as preocupações dos nossos doutorandos. Um agradecimento especial, dada a circunstância de ser um doutorando de um programa, o PIUDIST, o Programa Interuniversitário de Doutoramento em História, que este ano viu reconhecido o estatuto de Programa de Doutoramento FCT. Trata-se, sem dúvida, de um estímulo importante para prosseguirmos o trabalho já realizado, não apenas neste programa, mas noutros programas de doutoramento do ICS, e melhorarmos no futuro a qualidade destes programas interuniversitários. A colaboração entre universidades e entre escolas da Universidade de Lisboa em particular é condição essencial para a validação de uma ideia que lançamos e na qual continuamos muito empenhados. A construção de uma escola doutoral em Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, agora refundida e renovada. O trabalho persistente de renovação e de requalificação que o ICS tem feito neste domínio dos programas doutorais
a elevada taxa de sucesso no registro de dissertações que se mantêm em curso após a conclusão do primeiro ano curricular. É importante termos nota que cerca de 90% dos nossos estudantes que se registram no primeiro ano prosseguem para realizar teses de doutoramento, o que é uma taxa de sucesso bastante elevada em relação à média da Universidade Portuguesa. Tudo isto são fatores que certamente explicam a procura sustentada que os nossos programas de doutoramento continuam a ter, apesar dos efeitos da crise e também da política de dumping nas propinas que são praticadas, essas políticas, por outras universidades. Mas temos mantido, como o professor Jorge Vala referiu, constante, com uma tendência crescente, o número de alunos que ingressam no ICS em cada ano. Cerca de 55 a 60 no total, incluindo os programas de doutoramento em associação com outras universidades, o que significa uma fixação por ano de cerca de 25 a 30 alunos a fazerem doutoramento no ICS, o que nos parece ser um valor que nos dá confiança para prosseguir no futuro. Mas há outros sinais importantes que reforçam a nossa convicção dos passos que estamos a dar e que vamos continuar a dar no futuro. A preparação de novas propostas de ciclos de estudos em colaboração interuniversitária junto da A3ES, de que o curso de doutoramento em Sociologia, em fase final da assinatura reitoral, é o mais recente e o mais conseguido exemplo. Ou seja, a transformação do nosso programa de doutoramento em Sociologia num programa de doutoramento em Sociologia interuniversitário. A preparação de novas candidaturas ao próximo concurso de programas de doutoramento FCT, todas elas em regime de colaboração interuniversitária dentro e fora da Universidade de Lisboa. O envolvimento crescente dos doutorandos do ICS em atividades que contribuem para o desenvolvimento de projetos de investigação, das quais também esses estudantes largamente beneficiam. A inscrição dos nossos doutorandos nos grupos de investigação que vão ser propostos no âmbito do programa estratégico que consta do exercício de avaliação e financiamento de unidades de ID para 2015-2020, este concurso para a FCT de unidades de investigação que vai conduzir à identificação de uma equipa de investigação da qual os nossos doutorandos fazem parte integrante, também a disponibilidade ativa que os investigadores do ICS têm demonstrado para participarem em ações de ensino pós-graduado noutras escolas da Universidade de Lisboa, a organização anual de escolas de verão, sobretudo no domínio dos métodos e das técnicas de investigação, tudo isto são, do nosso ponto de vista, sinais e expressão do trabalho que continua a ser feito para a construção gradual desta Escola Doutoral de Ciências Sociais. Temos também a convicção de que, para além do trabalho que foi feito, há muito mais trabalho ainda por fazer e, por isso, anima-nos muito constatar, na abertura solene de cada ano letivo, que a palestra Cedas Nunes continuará a ser preferida com a qualidade que os oradores convidados nos têm habituado. É o que faremos de seguida, ouvindo a conferência do professor Stefano Collini. Mas antes de dar a palavra ao meu colega Rui Ramos para apresentar o professor Stefano Collini, gostaria de dar a palavra ao professor António Feijó, que vai dirigir umas breves palavras em inglês de saudação a esta nossa sessão de abertura do ano letivo. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Let me just revert now to that universal Creole English to say a brief word of welcome to our distinguished guests. I recently read in a British newspaper that Portugal has arguably the finest weather in the world, which of course today belies completely, and also that it is the most boring place on earth. Now, I find this excessive because it sounds like paradise, but in any case, maybe we could say that surely it can't be that boring if in a late afternoon like this we have Professor Collini with us. So this, I'm sure, really shows the right or wrong. Thank you very much for being here and welcome to Lisbon. Thank you.